Boa noite a todos os telespectadores do nosso conteúdo da Daniele Alves. Bem-vindos a mais uma live da História Empreendedora. Hoje nós vamos trazer a história de uma grande amiga, parceira, uma mulher super humilde, pelo que ela representa. É uma pessoa que eu admiro bastante, tem uma trajetória de vida muito admirável. E assim, a admiração é porque ela representa a esfera, né, nossa força feminina, num meio que é boa parte masculino. Eu a conheci em um evento, conheci pessoalmente ela, porque eu já ouvi falar, em um evento no Sescom, em Osasco, e a partir daquele momento eu comecei a admirar ela pela humildade que ela representou naquele período, sendo o que ela é. Sabe aquela pessoa, às vezes você senta do lado do presidente da república, mas a humildade é tamanha que você só vai entender o que a pessoa representa depois? É a Luciana. Ela é nossa querida convidada de hoje. Ela vai nos trazer um quadro História Empreendedora, a sua história de empresária, mulher determinada que ela é. E eu já mando um beijo para todos vocês que já estão nos assistindo. Hoje eu acordei muito feliz, estou mais feliz ainda. A energia, né, que a gente tem para poder estar aqui à frente, ela vem uma energia muito alegre hoje, então eu vou me controlar aqui, mas estou muito contente hoje em poder estar entrevistando e fazendo a apresentação da história da nossa querida Luciana. Eu vou... Fiquem até o final, viu, pessoal? Fiquem até o final, vai ser top. Perguntem, vamos interagindo bastante. Já envia aqui nesse triângulo que tem do lado, vocês conseguem enviar o link da live para a turma. Envia que tem como um triângulozinho no canto inferior direito. Vai enviando. Olha ela aí! Tudo bom, Dani? Finalmente, estava difícil entrar, viu? Mas eu consegui, amiga. Maravilha! Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha sua, rapidinho aqui. Tá Ó, bom. para quem não sabe também, a Luciana é irmã de um dos nossos convidados, o nosso segundo convidado da live. A família é empreendedora, vocês já viram aí. Então, Luciana, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de poder contar a sua história. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, Amém. né? E por isso que está aqui, uma das 10 escolhidas pessoas para poder contar a história aqui. Depois a gente vai salvar uma playlist, fazer um trabalho bem bacana em cima dessas histórias. Então, estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite e que Deus venha retribuir, né, todo o empenho aí que você vai ter em contar a sua história, o tempo que você está investindo aqui com a Amém. bênçãos para você, viu? Fica à Amém. vontade, a live é sua e faça o seu show aí, ela aconteceu. Amém. Igualmente, Dani. Para mim é uma honra estar participando. Agradeço imensamente. Assim como você disse que foi um prazer me conhecer, pela minha humildade, pelo meu jeito de ser, nada discreta. Eu não sou muito discreta. Eu posso ser humilde, mas discreta eu não sou, não. E, assim, foi muito bom, foi uma amizade que a gente acabou nutrindo, né, nesse tempo, pelo Sescom, pela Delta Decisão, que é a empresa dos meus irmãos, e aí isso acabou gerando um elo entre nós. Eu agradeço imensamente esse convite, e vamos lá falar da minha história empreendedora. Bora! Bora! Um pouco da minha história, ela acaba se fundindo com a história do Fernando, né? Quem já assistiu a live dele consegue entender um pouco da história. Não digo que nasci com sangue empreendedor, mas nasci em uma família muito guerreira.
Então, eu entendo que o primeiro são os princípios que os nossos pais nos passam. E isso foi muito forte na minha família, e ele era dado em exemplos. Então, meu pai e minha mãe, eles não simplesmente falavam, filha, você tem que fazer isso, eles faziam, né? Então, os dois foram trabalhadores braçais, em nenhum momento eles foram empresários. Então, quem olha Campus Millennium fala assim, nossa, eles nasceram com esse poder todo, né? Só que não, foi o sangue guerreiro mesmo de papai e de mamãe. E meu pai, ele desde o início, ele falava, filho meu com 14 anos trabalha. Né? Naquela época podia trabalhar com 14 anos. Então já existia aquela ansiedade, meu Deus, eu tenho que arrumar um emprego com 14 anos. E meu pai tinha boas condições de vida, então eu não tenho medo de contar a minha idade, então eu nasci em 1980, e o meu pai, ele era chefe de uma metalúrgica, trabalhava nessa metalúrgica, então a gente tinha boas condições de vida, ele recebia bem, sempre foi uma pessoa muito econômica, então ele nunca teve estudou até a 4ª série, mas ele era muito econômico em tudo. E em 83, eu tinha 3 anos, meu pai pegou uma tuberculose. Dessa tuberculose, como ele trabalhava com amianto, deu alguma coisa no pulmão que atrofiou, e ele ficou incapaz de trabalhar. E a empresa, quando ele voltou, simplesmente mandou embora e tchau, todos os anos que você dedicou aqui. E nisso, minha mãe grávida do caçula, as pessoas até chegaram a falar, tira, tal, e ela não, de forma nenhuma. E ela grávida do caçula, e aí começou nossa história de guerreiros, né? Porque mamãe puxou a manga, casou com meu pai, tinha 14 anos, mas sempre foi uma batalhadora, porque ela veio de uma família muito pobre, a mãe aos 6 anos deixou ela e os irmãos, e ela falou assim, não, o Antônio está sem condições, bora começar a trabalhar, né? E aí começou a vender coxinha, costurar, vender tudo que você pode imaginar, e minha casa se tornou a casa da mãe crecheira, não existia creche na cidade. As pessoas acham que a cidade começou tendo creches. Não existia isso, existia mãe crecheira. E foi a época de maior bonança da minha casa. Por quê? Porque estavam cestas básicas, carne, tudo que você pode imaginar do bom e do melhor, só que tinha 20 crianças na minha casa que minha mãe cuidava. Além dos filhos. Né? E aí ela colocou a manga para fora e meu pai começou a trabalhar de pedreiro, que era o que o mercado oferecia. E os dois começaram a trabalhar. Em 92, ela foi trabalhar fora e eu fiquei cuidando do caçula. E desde os meus 7 anos, eu lembro que eu trabalhava, eu ajudava nessas vendas, né? Eu já ajudava, porque chegava gente no portão, como filho, você vai lá, atende e tal. Mas eu e o Fernando, a gente virou meio que os investidores. Tipo assim, eu tenho R$1. Vamos lá na venda da Secosta e comprar uma caixa de babalu? Aí daqui a pouco a gente tinha R$5. E aí a gente ia comprando doce, colocou a venda lá na frente de casa. Ou seja, a gente começou a seguir o que a mãe tinha ensinado, né? Aí depois a gente ia numa fábrica de picolé. E eu era fraquinha. Aí eu já não estava aguentando mais aquele isopor. Aí o Fernando ia e me socorria. Então a gente era meio que uma dupla. Né, a dupla dos vendedores de picolé. Tanto é que eu falo pro meu esposo, eu falo, você comprou picolé de mim. Ele mora no bairro que a gente ficava vendendo, né? Que era uma área de lazer que tinha lá no bairro. Então a gente começou empreendendo, mas sem saber o que era empreender. Né? Como uma criança inocente, só querendo ter algo melhor, ter o dinheiro para um doce, né? Ajudava os vizinhos queriam comprar alguma coisa, a gente ia comprava porque sabia que ia ganhar o troco do vizinho. No passado existia muito disso, de você ajudar o vizinho e o vizinho, de certa forma, te ajudava. E aí a gente aprendeu a ser empreendedor com isso, com a história da nossa família.
né? Então, eu nunca pensei, igual meu irmão, eu não quero ser CLT pro resto da vida. Eu queria ser CLT pro resto da vida. Era cômodo, né? Era gostoso ter fundo de garantia, ter toda a estabilidade. Eu tenho meu salário no dia do salário, né? Então, como empreendedora, a gente teve 4 anos que não teve reajuste, que funcionário recebia muito mais do que a gente, né? Então, como empreendedor, você paga um preço, não é algo assim, não é simples, é algo fácil de se viver, né? Então, a gente paga um preço e ele é alto, né? De pessoas que olham e acham que, não, nossa, ele está indo super bem, mas não vê que você está até 11 da noite, horários até tarde, feriados, finais de semana trabalhando, levando o trabalho para casa, né? E minha história de trabalho contábil, né? Então, comecei com esses 7 anos, depois fui babá, depois comecei a vender Avon, segui meio que aquela história da minha mãe, né? Vendedora, sacoleira, com 12 anos, não sei como a pessoa, tinha um fornecedor do Rio de Janeiro, eu não sei como ele confiava em deixar isso comigo, mas ele deixava. E aí eu pagava, era consignado. Né? No passado existia muito disso de confiança. Hoje ninguém vai deixar com uma garota de 12 anos produtos para ela vender consignado. E em 95 a Campus Millennium foi criada. Né? Na verdade, a gente veio de uma história na qual os meus pais designaram tutores para nós. Então, eu tive a sorte de ser a caçula, né? Então, a minha tutora era a Eliana. E os meninos tinham como tutor o Ailton. Então, a Eliana pagava meus cursos, pagava meu estudo, me dava a direção profissional, e o Ailton cuidava do Fernando e do Rogerinho. Só que aí a Eliana tomou o Rogerinho. Né? Indiretamente, porque ele começou a dar um pouquinho de trabalho na adolescência, e aí, como a Campus já existia, vamos puxar ele para cá, porque trabalhando a mente não fica mais vazia. Tá comentando aí, o Fernando. Tá de olho. Já tá comentando, né, Fer? Ó, vai que eu conto alguma coisa que não é porque eu tô um pouquinho ansiosa, tá? Eu sou ansiosa, né? Ai, que lindo. E aí, em 95, a Campus foi criada, né? A Eliana, ela já tinha vontade. Na verdade, a ideia dela era trabalhar em uma empresa grande. E depois de uma baita decepção de uma entrevista mal sucedida, né? Ela perdeu a hora, foi um negócio assim, perdeu o ônibus, alguma coisa assim. Era para ser, né? E aí, em 1995, ela criou a Campus Millennium, com a cara e com a coragem. Só que ela não tinha CRC. E aí, como você começa uma contabilidade sem ter CRC? E naquela época não existia uma empresa limitada a unipessoal, ou seja, precisava de 2 CRCs para se formar uma contabilidade. E aí a gente teve um anjo, que foi uma amiga, que ela é dona de uma contabilidade que se chama Contabilidade Jandira. E aí ela se chama Lúcia, e ela deu o nome para abrir nossa contabilidade, juntamente com a esposa do Ailton. Então, o Ailton estava indiretamente nessa história, porque em um almoço de domingo, ela falou que tinha CRC, que nunca tinha usado. Eu me formei como técnica de contabilidade e nunca tinha atuado. E aí a Campus Millennium surgiu. A Eliana estava fazendo 2º ano de faculdade, tinha 22 anos, e toda vontade, mas não tinha CRC. Então, vamos montar a contabilidade com a sócia que tem e com a amiga que deu o nome. E aí, assim, começou o negócio. E aí, a sócia era a Eliana, juntamente com a Lúcia, e eu entrei de bedelho 6 meses depois, porque a Campus começou na minha casa, com uma máquina de datilografar, e depois foi para a casa de um tio, e 6 meses depois eu entrei. Quando a Eliana foi pedir a conta dessa empresa, onde ela era fiscal nessa empresa.
uma semana depois, o chefe chegou. Então, até então, ela ia pedir a conta, ficar desempregada, e tinha uns 5 clientezinhos, tipo, pequenininhos, né? Que é assim que um escritório começa. Né? Na época não existia muita ética contábil, então assim, ó, eu abro sua empresa, você paga as taxas. A gente precisava ter cliente, né? Então, eu abro de graça, só paga a taxa. E aí, para surpresa dela, o chefe, uma semana depois, chegou e falou assim, então, a gente quer passar Mills para o seu escritório. E era uma Mills do Brasil, não era um clientinho. Ou seja, a Campus começou com um cliente grande. Sem ter planejamento estratégico, sem ter nada, só vontade. Né? Então, começou uma empresa pequenininha, mas de repente com um cliente pagando, de certa forma, aquele salário que ela tinha como CLT. Né? Então, foi assim, uma bênção de Deus mesmo, né? Eu entendo que é plano dele mesmo para que as coisas começassem. Não foi fácil, né? Porque aí não é só ter o salário, porque começa a ter o aluguel, a estrutura. A Luciana como office girl, né? Eu era office girl, eu andava de patins. Oh, que chique. Que chique! Agora eu não consigo nem subir nenhum patins, mas naquela época eu andava de patins. Não era discreta, era bem mais indiscreta do que eu sou hoje. Eu usava umas roupas meio fluorescentes e tal. Mas essa era eu, né? E aí, recepcionista, ajudava a fazer café, faxina, porque era eu, a Eliana e a Neide. Porque depois de um período a Neide pediu a conta, ela trabalhava no banco francês e pediu a conta para trabalhar conosco na contabilidade. A Né? Neide é a esposa do Ailton. A esposa do Ailton, ela virou sócia de verdade, a do CRC. Né? De repente ela saiu, na verdade ela era sócia, mas ela era uma sócia que dava o nome, mas que não trabalhava de fato, né? Ela entrou como sócia, mas de repente ela pediu a conta no banco francês e resolveu ser empreendedora também. E aí o que aconteceu? A Neide, em 98, saiu da sociedade. Ela viu que aquilo não era para ela. Ela falou, contabilidade não é para mim, pelo amor de Deus, eu quero sair dessa sociedade. Chegou na Eliana e a Eliana, de repente, ficou sozinha, né? Como única sócia, mas já formada. Então, a sociedade ficou a amiga Lúcia, da contabilidade de Jandira, e a Eliana. Mas a Lúcia, ela só tinha um nome mesmo. E aí, lá em 98, quando a Neide saiu, deu uma desestruturada, porque, de certa forma, a Eliana teve que comprar a parte dela, né? Então, na época, era alguma coisa de quanto o cliente pagava, quantos meses, e ela foi, comprou a parte e começou a pagar a Neide, né? Mas deixou de ter uma pessoa, Sim. né? Ela ajudava na parte de livro caixa, alguma coisa assim, e ficou eu, a Eliana. Na época eu já não era mais office girl, eu era recepcionista, eu era caixa, eu era societário, eu fazia um pouquinho de cada coisa. E o Rogério, que é o nosso irmão caçula, ele era office boy. E com o tempo ele foi aprendendo no departamento pessoal, se especializando. Em 99 eu entrei na faculdade, me formei em 2003. E lá em 2003, na verdade em 2002, como funcionou, Luciana? Você era CLT e de repente você virou a sócia, né? Em que momento que isso aconteceu? Em 2000, uma pessoa que cuidava do departamento fiscal, a gente tinha amigos, já tinha algumas empresas grandes, então o nosso fiscal era bem, bem chato. E aí em 2000 essa pessoa pediu a conta. E eu sempre fui meio enxerida, né? Então eu fazia a parte societária e aí eu vi a Eliana desesperada, porque não tinha ninguém para fazer o fiscal. Ela de repente falou, eu tô saindo, e aí a Eliana estava na mão. E eu cheguei e falei, Li, eu não sei nada, mas me ensina que eu aprendo.
me ensina que eu topo encarar esse desafio, né? E aí eu comecei a cuidar da parte fiscal, eu era a única pessoa, a Eliana era minha chefe ensinando aquilo, mas assim, fui ligando em consultoria, aprendi a me virar sozinha com todo o auxílio e amparo dela. A gente já tinha uma pessoa no DP, nessa época a gente estava em 4, que era o motoboy, a pessoa do DP, a recepcionista, eu e a Eliana. Não, estava em 5 já. Então, estava começando a criar corpo. A gente estava lá na Alice Sakatauskas. Eu lembro que a gente entrou com uma sala, de repente a gente tinha 2 salas, depois a gente tinha 3 salas e teve uma hora que precisava do andar inteiro, foi quando a gente resolveu sair e ir para uma outra, para uma casa na Dom Pedro I, que a gente se mudou para lá em 99. Foi muito rápido, de 96 a 99. E nessa casa da Dom Pedro a gente ficou 18 anos. E eu falo que essa casa foi uma bênção. Era uma casa bem velhinha, chovia. Meus amigos da faculdade que estão aí lembram que a gente ficava fazendo trabalho nessa casa. E aí em 2002 a Eliana engravidou e teve a Yasmin, né? E a Yasmin, ela veio com lábio leporino. Então assim, a minha irmã engravidou de repente, no susto. E de repente veio uma criança que precisava de muitos cuidados. E ali sempre foi uma pessoa que trabalhou igual uma maluca, até hoje. Eu falo para ela como ela tem essa energia, porque eu não tenho. Assim, o meu tempo a minha energia, ela tem um limite. A Rejane falando, e como ela se lembra da época que a gente ficava estudando, eu subia na mesa para controlar, porque às vezes o negócio ficava meio assim, aquela discussão escolar, eu subia na mesa e eu, calma, gente! Eu já tinha espírito de liderança até com os amigos da faculdade. E em 2002, quando a Yasmin nasceu, eu, de certa forma, indiretamente, consegui segurar toda essa loucura. Não que a Eliana abandonou, mas ela conseguiu respirar um pouco, porque eu fui tentando meio que apagar incêndio, ajudar em tudo que eu conseguia, mesmo sendo uma funcionária, né? E aí, acredito eu, né? Eu nunca perguntei isso para ela, mas em 2003 ela me convidou para entrar na sociedade um ano depois. Lu, você quer ser minha sócia? E na época eu levei um susto, assim, né? Daqueles tremendos, não imaginava, nunca pensei eu só pensava em ser a funcionária da contabilidade. E aí conversei com ela, falei, eu vou pensar, né? Nem respondi de bate-pronto, porque eu fui pegando um susto mesmo. E aí conversei com meu namorado, né? Ele não era meu esposo ainda. Conversei com o meu noivo, o Marcelo, né? Meu noivo que eu tô junta há 25 anos, meu esposo hoje, né? E meu companheiro, né? Ele que me aguenta, porque esposo de contadora vai pro céu. Porque abril e maio não tem esposa e etc, né? E aí eu aceitei o convite, o desafio de entrar na sociedade. Assim, não sabia o que era ser líder, não sabia o que era ser nada, né? Eu já estava na chefia do setor fiscal, já estava ensinando pessoas, mas assim, o que é ser empresária? Porque ser empresária é um pouquinho além, né? Você começa a ser uma pessoa que resolve conflitos, que resolve problemas, e assim, o ser humano, inclusive eu, tem problemas todos os dias, né? E aí, pensa em uma contabilidade que só contratava mulher. Então, o pessoal falava assim, vocês não gostam de homem? Porque só entrava mulher, 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 mulher. Então, todos os dias tinha alguém de TPM. E aí, a gente começou a resolver conflitos, problemas, divergências, problemas, inclusive, com a nossa liderança, que a gente foi aprendendo o que era ser líder, o que era ser gestora. Eu falhei muitas vezes, né? E aí, em 2006, o convite virou para o Rogério, né? Então, o Rogério passou a ser O Rogério foi mais difícil, viu? Foi. Se eu demorei para responder que eu seria sócia, o Rogério, olha, ele levou para casa, ele levou para orar, e ele levou, e aí nunca respondia. Eu falei, meu Deus, esse menino não vai entrar nessa sociedade nunca.
E aí ele aceitou, mas eu acho que ele demorou uns 2 meses. Foi um negócio assim bem longo. A gente achou já que ele não ia, queria falar não, porque o sonho dele era fazer missão fora do país. Então era uma pessoa propensa a não estar no Brasil, né? E ele hoje ele coordena, inclusive, um grupo de missionários e etc., mas aqui no país, né? Ele está aqui, né? Rogerinho, se você estiver me escutando, fica aqui com a gente, tá bom? E aí o Rogério entrou na sociedade e eu acredito que a força aumentou. Então, assim, não que a Eliana era incapaz de forma nenhuma, mas como três, a força aumentou e de uma forma diferente, porque a gente já tinha todo aquele princípio dos nossos pais, aquela união como família, né? E a nossa família as pessoas até estranham, né? Quem olha não é assim, nas redes sociais a gente se mostra muito, ai, feliz, alegre, contente, não temos problemas. Mas assim, eu e meus irmãos, a gente nunca brigou de não conversar, de não estar junto. Existem divergências de opinião, mas nunca houve uma briga assim. Quando eu digo eu e meus irmãos, somos os 5, né? Então a gente foi sempre muito unido, muito parceiro, e isso veio para a sociedade. Então, em nenhum momento, a Eliana cuida da parte financeira. Então, nunca aquela desconfiança, você fez alguma coisa errada. E nunca aquele problema de falar, ali, tá errado isso aqui, você errou, esqueceu isso, ou, você não cobrou isso. Então, a gente tem muito essa confiança entre nós, né? E o que a gente fez com a entrada do Rogério na sociedade? A gente dividiu a campus em blocos. Então, não dá para a gente cuidar de todos os problemas que a campus tiver. Então, vamos dividir essa contabilidade, porque quem olha a contabilidade acha que contabilidade faz contabilidade. Mas não, a contabilidade ela é dividida em alguns setores, em alguns blocos. E aí a Eliana ficou com a parte administrativa, financeira e contábil. O Rogério ficou com toda a parte de RH, tecnologia e marketing. E eu fiquei com a operação, então a operação motoboy, recepcionista, faxineira, o departamento fiscal e societário. Só que dentro do fiscal, eu assumi até 2012, mais ou menos. Chegou uma hora que não dava mais, então eu contratei uma supervisora. Então no fiscal eu tenho uma supervisora, e aí eu consigo cuidar da supervisora somente, porque ela me traz uma demanda bem menor, porque quando eu cuidava de uma equipe, hoje a equipe fiscal já tem 7 pessoas, é a nossa maior equipe aqui no escritório, e aí eu cuido só dessa supervisora, cuido dessa operação, que não é fácil, cuidar de motoqueiro, recepcionista, a minha faxineira é um anjinho, mas o motoqueiro briga com a recepcionista, é uns conflitos assim bem... Quem tem escritório ou empresa sabe como isso funciona, né? E aí a gente, assim, é óbvio que na ausência de um, o outro cuida. E uma das coisas que a gente sempre prezou foi conhecer tudo. Então a gente nunca ficou na mão. Então eu sei fazer um fechamento fiscal, eu sei apurar uma empresa. Então, se alguém adoecer, eu sei fazer tudo isso. Se eu ficar sem societário, eu sei fazer toda a operação societária. A Eliana sabe fazer toda a operação contábil, financeira. E o Rogério sabe fazer todo o RH. Então, a gente sempre teve esse princípio. Como empresário, eu tenho que saber pôr a mão na massa. Porque senão, você acaba ficando na mão, né? Assim, nós temos funcionários fantásticos, a gente tem uma equipe assim, eu falo que a equipe que a gente tem hoje, a gente nunca teve na história da campus, ela já está com a gente aí há uns 5 anos, né? Houveram trocas, mas assim, essa estabilidade, essa equipe coesa, que anda junto, que conversa junto, a redução de intrigas, de picuinhas diminuiu assim
totalmente. Então, hoje eu posso contar com a minha equipe. Quando desfalca um, é muito fácil a reposição. Então, quando alguém chega e fala, olha, eu estou saindo. Recentemente, a gente teve uma pessoa que teve bebê e ela não vai voltar. Então, para nós é mais fácil essa substituição do que antes. Mas não é algo assim, Luciana, isso é só na mente de vocês que tá? Não. Em 2012, não foi 2012, não. Não foi antes, eu acho que foi 2009. A gente contratou uma empresa de coaching. Tá? Então, chegou a hora de fazer algo que a gente tinha que ter feito lá em 95, mas a gente nem sabia que isso existia. Então, em 2009, a gente contratou uma empresa de consultoria e entrou um coaching que não sabia nem o que era contabilidade. Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Querendo pôr o dedo em tudo, né? E essa empresa, ela começou a criar mapeamento de processos, a gente começou a desenhar todo o processo de cada departamento, como as coisas deveriam acontecer, a gente começou a treinar essa equipe, Então essa equipe começou a ser capacitada, investimos em cursos, investimos em programa de qualidade, que é o PQC, que é um programa do SESCOM. Então a gente começou a participar desse programa e ele exigia treinamentos constantes. Então, assim, foi necessário investimento, tá? E é até hoje. Então, hoje, as pessoas que chegam para trabalhar aqui acham até estranho que elas têm liberdade de fazer curso e a campus paga. Então, elas podem entrar no site do SESCOM, de Contimatic, etc., se inscreverem e dar o boleto para a gente pagar. É óbvio que, assim, não de uma forma desenfreada, Então, eles sempre nos consultam, olha, eu estou querendo fazer o curso tal. E não também, eu vou fazer um curso de culinária. Não, tem que ser algo que vá trazer conhecimento para a parte técnica das pessoas. Mas a gente investe em curso. Em uma das conquistas que nós tivemos também, em 2014 o país entrou em crise, Então a gente entrou em uma crise aí maluca, só que a gente sempre teve a visão de enriquecimento próprio, não. Então quem olha e fala assim, nossa, a Luciana anda com esse carro, Ela é dona da Campus Millennial. Só que a gente sempre criou a regra, é X a nossa retirada e pronto. E se der, retirada de lucro. Então, assim, como eu te disse, por 4 anos, e foi 14, eu lembro totalmente. Por 4 anos a gente não teve reajuste, assim, sabe, entrando em empréstimo, em cheque especial, foi muito difícil. E lá em 2014 a gente tinha uma reserva de 150 mil reais, eu lembro como hoje, que foi de um consórcio, foi alguma coisa assim. E aí, com essa reserva, a gente cometeu algo que, aos olhos de muitos, foi loucura. Porque por que eu não coloco esse dinheiro em uma poupança, em uma aplicação? A gente resolveu construir a nossa sede própria. E teve clientes, inclusive, que falaram, vocês são malucos, ninguém constrói mais sede própria. Como assim? E aí a gente entrou nesse desafio fedendo, que a gente não tinha dinheiro para nada, Começou a entrar em empréstimo com caixa, acabou todas as linhas de empréstimo, porque foi necessário pegar empréstimo com todos os lugares, chega uma hora que o dinheiro acaba, e o dinheiro acabou e a gente estava no esqueleto final da obra, faltava a pior parte que se chama acabamento. Então, planejamos tudo, mas gastou mais que o necessário, porque começou a cair a casa do vizinho de um lado, ou toda a estrutura, a gente teve que fazer muro de arrimo. E aí, quebrou todo o telhado da outra vizinha, a gente teve que telhar a casa da vizinha, porque pedreiro acontece, Obra e etc. Então, houveram imprevistos, e aí chegou no final, não teve final. A obra parou. Nossa. Você lembra daquele anjo lá em 95 que deu o nome? Perdão.
o anjo que lá em 1995 deu nome para começar a empresa, ele ligou e falou assim, o que está acontecendo que a obra está parada? Acabei de passar em frente. Não, eu vou fazer um empréstimo para vocês finalizarem a obra. E aí esse anjo apareceu de novo, né? Eu falo que a Lúcia é uma pessoa usada por Deus e ela abençoou para que a obra fosse finalizada, né? A gente já estava com toda a parte. Então, assim, são pessoas que nos abençoam, não é só o nosso trabalho, né? Mas se essas pessoas nos abençoam é porque por algum motivo a gente é merecedor, né? E aí a gente inaugurou em 2017. Em 2017 a gente veio para cá, né? E quando a gente chegou aqui, não foi um sonho. Esse prédio, ele não foi um sonho, não foi algo que a gente pensou um dia inteiro. Né? Então, de repente, não. Ele aconteceu quando a gente olhou para aquela casa velha que chovia dentro e etc. E falou assim, a gente precisa ir para um lugar melhor. E começamos a olhar aluguel, gente. Aluguel era impossível, eram prédios assim de 10 mil reais. Para o tamanho que a gente precisava, era algo impossível na época, porque a gente pagava 2.500 de aluguel. De repente tinha que quadriplicar. E aquele investimento de quadriplicar, então vamos construir, né? E aí começou a empreitada. E quando em 2017 a gente veio para esse prédio, a gente até chorou, porque não imaginava que um dia a gente teria o que Deus preparou para nós mesmo, né? Até a equipe. E aí foi um conflito da equipe estranho, né? Porque as pessoas acharam estranho, porque a gente estava em um ambiente muito caseiro e de repente virou uma empresa muito empresária, muito tudo organizadinho, tudo bonitinho, móvel planejado, armário planejado. O que a gente achava que ia ser um sonho, assim, todo mundo ia gostar, a equipe começou a achar estranho. Porque onde a gente estava tinha árvore, tinha uma parte de frutas, então era uma casa mesmo. Então a gente meio que falava gritando, não tinha muito estilo mesmo. E aí, de repente, a gente vem num lugar assim, não, aqui a gente tem que ser mais profissional, porque uma das ideias era não ter paredes. Então, a gente veio para um prédio, onde a gente construiu tudo de vidro nas salas de reunião, e no andar onde fica a equipe, não existem paredes. Né? Eu vou bagunçar aqui um pouquinho, tá? Mas esse é o lugar onde fica a equipe. Tá? Então não existe parede, está todo mundo junto, tá? No mesmo ambiente. E aí, se está todo mundo no mesmo ambiente, automaticamente dá, fala baixo, você está me atrapalhando, dificuldade de concentração. E quando a gente construiu, era tudo muito, né? Porque a gente fez estações para 6 pessoas, mais o chefe. E era tudo oco quando nós viemos para cá. Quando nós viemos, tínhamos 17 pessoas. Hoje nós somos 24. Então, aumentou, né? O fiscal, eles vão ter que dar conta do serviço, porque não tem mais estação para o departamento fiscal. Eles já chegaram no máximo. A gente vai ter que subir para o próximo andar, né? A gente já pensou em destelhar o último andar, então, para você ter uma ideia. Já está no plano de, assim, o Covid, a gente deu uma segurada, né? Então, assim, eu falo que a gente nunca sonhou com isso, mas é muito grato por tudo isso. Sim. E muitos clientes que chegavam antes e olhavam e falavam assim, nossa, essa espelunca, vocês querem cobrar isso, né? Hoje eu tenho também o contrário, de clientes que quando chegam se assustam e falam, meu Deus, eles vão cobrar uma fortuna. Né? Então existe também essa visão contrária de pessoa que chega para contratar e se assusta com a estrutura que vem, né? Mas assim,
Eu fiz até uma linha do tempo, né? A gente veio de 18 com 148 clientes. Foi o ano que a gente veio para cá, praticamente. 136 clientes, 2017. E hoje a gente tem 219 clientes. A gente teve um crescimento quase que o dobro, né? Da vinda para o novo prédio. Naquela época, eu me lembro que acontecia o quê? Saíam clientes e entravam clientes. Assim como acontece hoje, tá? Eu acho que o relacionamento com o cliente ele é como que um casamento. E na contabilidade é a mesma coisa. Então, chega uma hora que eu não te suporto mais, então vou procurar outro. Isso existe, né? Mas existia o quê? A gente percebia um crescimento, de 5 clientes por ano, 10 clientes por ano, mas era algo bem devagarzinho, né? E de repente, essa estrutura, esse planejamento, essa equipe, fez com que a gente crescesse. E eu falo que se não fosse o Covid-19, 2020 seria o melhor ano da nossa vida. Ou foi o Covid-19 que fez o melhor ano da nossa vida, de certa forma, porque assim, a gente cresceu muito, né? Em um ano de pandemia, houve um crescimento assim bem relevante, mas foi um ano difícil, né? Então, eu falo que como empresária 2020 não foram só flores. Eu recebi clientes chorando, empresas de mais de 40 anos falindo. Gente, foi assim, né? Não querendo falar coisa ruim, mas a gente teve que ter uma estrutura muito, muito forte para ver, assim, pais de família, clientes chorando e não sabendo que direção tomar. E eu acho que foi o momento crucial para que a gente demonstrasse que tinha conhecimento, tinha estrutura, tinha como falar assim, olha, eu vou te ajudar, eu vou te dar a direção, eu vou te dar o norte. Eram clientes ligando, eu quero suspender funcionário, e a gente tendo que ter equilíbrio. Não, vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir. Não, não desiste, vai que você consegue. Então, assim, eu acredito que a contabilidade, ela fez um papel assim espetacular, né? E foi o momento que a gente viu que essa estrutura que a gente deu para a equipe foi boa. Porque do dia para a noite foi assim, passou no Fantástico. Eu lembro até hoje, a pandemia em Portugal, cheguei aqui, estava um desespero, um caos maluco, porque eu não tinha ligado muito para isso, vou falar muito da verdade, eu não sou muito de sensacionalista. Falei, gente, vocês estão exagerando. E aí, de repente, a gente viu que não era exagero, porque começou a sair lei, afastamento, e eu tive que mandar toda a equipe praticamente para casa, e essa equipe teve que trabalhar e funcionou, né? Então, é a hora que você olha e fala assim, meu Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu estruturei está dando certo. Não que foi fácil, não foi nem um pouco fácil, mas a gente conseguiu estruturar, né? E também foi a hora de ser grata. Grata em que sentido? Porque a gente teve muitos clientes que não nos pagaram, que não podiam nos pagar. Porque a energia é boa, né? A gente querendo fazer o bem e só sai coisa boa mesmo. É verdade. E eu agradeço, Dani, por tudo, pelo convite, pela sua carisma, pela sua ajuda e torço também por você, Opa, vamos pra cima. né? Que Deus abençoe grandemente aí a Das. Amém. Sustentando, né? E a Amém. gente vai, né, caminhando um pouquinho de cada vez, cada passinho, tanto que Deus permitir, e um dia a gente chega, né? No destino final. Amém. Amém. Ô, Lu, muito obrigada, viu? Que Deus retribua toda Amém. essa boa ação sua, e te preserve e aí aumente esse amor que você tem, que eu testifico, e você verdadeiramente ter esse carisma, e é de graça. Não precisa te oferecer nada, como eu mesmo precisei de uma ajuda sua e você me ajudou. Amém. Não tem nada a oferecer, porque é só quem tem é Deus para retribuir, né? Então, que Deus te Amém.
conhecer sua família assim, viu? Você é merecedora dessas boas coisas, de toda essa história que Deus tem permitido conduzir na sua vida. Eu, observando no começo, eu até pensei lá, falei, olha como Deus faz as coisas, né? Quando a Eliane, ela foi abrir a campus, precisava, vamos supor, de uma renda, e foi exatamente o cliente que Deus mandou, o cliente grande aí, Ó, que foi a base para vocês conseguirem estar essa história. Então, Deus está com é vocês, verdade. Deus está. E Sempre quando quando a gente precisou, Deus preparou alguém para abençoar a nossa vida. Deus Foi está. assim, a gente não tem nem dúvida que é Ele. E é isso, muitas pessoas falam, eu vou fazer, faça, mas primeiro veja se Deus vai estar no negócio, porque quando Deus está no negócio, sustenta. E aí, Exato, passou pandemia, passou crise de 2014, tudo, e a história da Millennium Campus está até hoje. é verdade. Vai perpetuar até o tempo que Deus quiser, Amém. né? Amém, Dani. Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando desde a primeira live, que eu prometi, deixa eu mandar aqui os abraços. TED Artes, o Ivan, a turma é grande aqui, muita gente. TED Artes, um abraço para você expressar de publicação. Já vou começar a fazer marketing agora, hein? Precisar de publicação, design é o TED, porque eles Aí sim, hein? até contratei já, para DAS, eles estão fazendo a TED. Bacana, é bom saber. Eu vou precisar para a salgaderia. Não faz, não pode. Como que é? O nome da Clarete, a Clarete está sempre acompanhando também. Um beijo, Clarete. Vocês. Tem mais? Quem é mais? Quem mais? Missy D, a Missy D sempre acompanhando. Olha lá, eu pedi para falar antes. Esqueceu de me anotar o nome. Minha assistente. É diferente? Então é para vocês três aí que estão acompanhando hoje, desde da primeira live estão Que acompanhando. bacana. É isso, gente. Vamos propagar o bem. Se você enxergar alguém que precisa do conhecimento, todo mundo precisa, na verdade, né? Porque é um conhecimento bacana, história de vida da Lu. E compartilhem, né? Compartilhem para essa história chegar às pessoas que às vezes estão pedindo a Deus uma direção, uma resposta de alguma forma, e tudo está aí na live, tá bom? Então, Exato. vocês aprenderam. Façam o bem, espalhem o conhecimento, que um dia Deus precisando, Deus sempre vai ser o chão para a gente poder pisar. Exato. É justamente, é a lei da semeadura. Isso não falha. Lu, segue aí. Obrigadão, viu, linda? Quer falar nada, não? Dá um beijo. Eu quero agradecer mesmo aos meus amigos. Eu vi que a minha vizinha Maria entrou, o pessoal da faculdade, Vanilda, Rejane, todos os meus amigos, meu irmão Fê. Você sabe que a gente te ama, né, Fê? Só não traz a Delta para cá porque não quer. A gente já tentou puxar ele, tipo, vem para cá, junta todo mundo. Mas aqui não fica perto do metrô, a Campus Millennium, né? Então é meio difícil, mas se pudesse a gente se via todo dia, porque a gente se ama muito. Eu vou na casa dele e nem quero ir embora, tipo, domina o sofá, domina tudo, que a gente se sente em casa. Então, assim, amo muito a Érica, meus funcionários, a equipe, todo mundo, Mariana, todo mundo que entrou aí. Eles, Regina, saudade de você, mocinha. E é isso, tá? Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Ariane, Tânia, e assim vai, tá? Amo vocês e contem sempre comigo, tá bom? E todo mundo tá convidado para o café. É nóis. Você também. Esqueci de mandar outro abraço, que tem a Facility, que é a Larissa, representando a Facility também. E o meu cliente que tá também online, Júnior, pega as informações, hein? Fechou. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Deus permitir, né? E um beijo, um abraço, um sorriso. Tchau, Beijo. Lu. Obrigada. Deus te Tchau, abençoe. nada. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau.